Continuando, então, nós temos aqui outro dashboard. Nós podemos já ver de cara que ele é bem mais simples, então ele atende o princípio da simplicidade, né? Ele é extremamente simples, ele atende o princípio da necessidade, todos os elementos que estão aqui são necessários, não existem elementos supérfluos, e a questão da veracidade, ela depende, obviamente, dos dados. Então nós podemos dizer que esse dashboard atende os três princípios básicos. Não transcende as dimensões de uma tela, então este é outro princípio que a gente pode ver claramente aqui, não tem barra de rolagens, você não tem que mudar de tela, todas as informações necessárias estão disponíveis aqui em uma mesma tela, é outro item atendido. Não utiliza medidas ineficientes, então a gente tem dados de vendas que estão todos na mesma medida. Então, novamente, aqui, este item é atendido. Existe um único assunto no dashboard, então a gente está falando aqui ainda de vendas de carros, né? Nós temos o total de vendas mensais, comparado com a meta, nós temos os top vendedores, nós temos um indicador de metas de venda, nós temos as vendas totais por veículo, então existe um único assunto, este dashboard está em conformidade. Está mantida a proporção 1/6 entre os eixos, então a gente tem dois gráficos aqui que essa proporção deve ser mantida, o total de vendas mensais aqui em cima e o vendas totais por veículos. Então existe uma proporção maior no eixo horizontal do que no vertical, então a gente pode dizer também que este item foi atendido. Existem referências de comparação, então a gente pode ver que sim, né? Por exemplo, eu estou comparando aqui nesse primeiro gráfico as vendas com a meta, né? Então existem referências de comparação. Aqui embaixo eu comparo as vendas entre os carros, então este item também é atendido. Observou-se o público-alvo do painel, né? Então de novo aqui deve ser um dashboard para algum executivo de vendas, né? Então provavelmente ele atende este item também. Estão sendo utilizados os elementos gráficos adequados? Aparentemente sim. A pergunta seria aqui com o gráfico de setor, né? O gráfico de pizza. Mas a gente pode notar ali que ele é um top 5 vendedores. Então ele vai mostrar apenas 5 dimensões de dados. Ele nunca vai ser um dado poluído muito sobrecarregado. E provavelmente se o gestor não precisar uma comparação muito precisa entre as vendas dos vendedores, a gente pode dizer que este gráfico atende o requisito, então ele está em conformidade. Não há excesso de elementos decorativos? Não, né? Nós não temos nenhum elemento decorativo ou supérfluo neste dashboard, então a gente pode dizer que ele atende. Não há excesso de nível, né? Aqui de novo é uma imagem, mas nós podemos dizer também que ele atende este pré-requisito. Não há mais do que 7 elementos no dashboard, né? Então a gente pode ver aqui que nós temos 4 elementos gráficos no dashboard, então é mais um item que o dashboard atende. Dados estão no contexto correto? Obviamente que sim, né? Estão todos no mesmo contexto, com o contexto correto, que é venda de veículos. Então este item é atendido. Dados não apresentam excesso de detalhes? Não, né? Esse é um dashboard com informações consolidadas, bem resumidas, não há um excesso de detalhes, a gente pode dizer também que é mais um item atendido. Dados mais importantes estão destacados conforme a área de ênfase. Se a gente entender que o mais importante aqui é você comparar o total de vendas mensais com a meta, a gente pode dizer que sim, né? Que os dados mais importantes estão destacados na área de ênfase. Então ele atende. Não há mais do que 20 instâncias por elemento gráfico, né? Não tem nenhum elemento aqui com mais de 20 instâncias, então novamente ele atende. Foi considerado o ranking de percepção do cérebro? A dúvida aqui seria, por exemplo, com o gráfico de setor, mas a gente já explicou que ele é um top 5, ele vai ter um número limitado de dimensões, então ele novamente atende. As cores escolhidas são suaves? Claramente a gente tem aqui cores suaves, não são cores berrantes, irritantes, diferente do exemplo que nós vimos no vídeo anterior, então é mais um item que atende. Foram feitas considerações sobre daltonismo? Neste caso não, né? Porque a ferramenta não tinha palhetas de cores para atender
pessoas com problemas de daltonismo. Então esse é o primeiro elemento que não é atendido. E o design é uniforme, então claramente o design é uniforme, né? Ele está em sintonia, ele tem o mesmo padrão, então é mais um item atendido. E o resultado, nós temos um dashboard que atendeu 18 de 19 itens, ou seja, 94%. Um dashboard extremamente simples, mas que comunica de forma espetacular e que, apesar da simplicidade, é bastante eficiente no seu objetivo, que é demonstrar os resultados de vendas.